Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Verso 2: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Verso 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Diga comigo esta noite: levantemo-nos. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Diga assim comigo: ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Olha o teu irmão, diga assim: eu não sei como você chegou aqui. Diga: mas Deus está pronto esta noite a fazer você voltar para a sua casa de modo diferente. Podeis tomar o vosso assento aplaudindo ao Senhor Jesus? Os irmãos já comeram a picanha com o pastor Juarez, agora se prepara para comer a salada. Olha, irmão, não é fácil pegar perto do pastor Juarez, uma apologeta terrível, glória a Deus. Mas vamos lá, meus queridos, o texto que eu acabei de ler esta noite é um dos textos que é muito conhecido em nosso meio. Falar de Jacó, principalmente para o povo no sábado à noite, é como o garçom servia aperitivo para amanhã de churrasco. Porque falar de Jacó, irmão, geralmente quem é pregador aqui no nosso meio já imagina 300 tipos de mensagem. Mas Deus esta noite tem algo diferente para mim e para você. Eu quero ministrar esta noite sobre as 4 recomendações dadas a Jacó. Diga comigo essa noite: 4 recomendações dadas a Jacó, que Deus quer dar para mim também. Olha o teu irmão, diga assim: você quer as 4 recomendações para você? Nós chamamos isso aqui em teologia a teoria de retroceder, do retrocesso. Porque para entender sobre a vida de Jacó, nós precisamos compreender um pouco da história dele. Os irmãos sabem muito bem que ele é neto de Abraão, filho de Isaac, o menino de 22 anos, que nas terras de Moriá fora apresentado no altar. O menino que com 22 anos ficou entre pés e mãos amarrado, e ao olhar para cima viu seu pai com aquela barba alongada, com o cutelo na mão, e imagina a mente de Isaac. Tempo passa, Abraão já está velho, antigo, já está com tempo de idade. Isaac se casa, e ele acaba se casando com uma mulher também estéril. A história de Isaac não vai ficar diferente, porque Deus vai curar o ventre da sua esposa. E do ventre dela vai nascer gêmeos pela primeira vez na história bíblica. E a Bíblia diz que o primeiro a nascer era Esaú. Só que é interessante, é hilário falar disso, que quando Esaú nasce primeiro, mas diz a Bíblia que a mãozinha de Jacó nasce pegada no calcanhar do irmão. Era lindo, porque Deus tinha falado para ela, dizendo assim: olha, há 2 nações no seu ventre. Eram 2, mas Deus disse: há 2 nações no teu ventre. A Bíblia diz que nasce Esaú, e a Bíblia diz que o nome de Esaú significa vermelho, porque ele era um homem sisudo. Diz a Bíblia que ele também era peludo. Diz a Bíblia que ele era um camarada raçudo. Sabe aqueles camaradas raçudos que não tinha medo de entrar na batalha? Ele conhecia tudo de arco e flecha, sabia tudo de caça. A Bíblia diz que Esaú entendia o que era caçar, ou seja, farejar muito bem na caça, sabia o que era montar estratégia para poder pegar a caça.
Mas diz a Bíblia que a casa de Isaac tinha um grande defeito. O defeito que tinha na casa de Isaac é porque, como ele teve 2 filhos, a Bíblia diz que Esaú nasceu com um dom natural de caça. Era um camarada bravo, até um camarada que tinha uma inteligência um pouco aguçada, mas tinha um temperamento difícil. A Bíblia diz que ele era caçador, porém Jacó era aquele camarada de dentro de casa, aquele camarada que olhava para o teto e dizia: quando vai cair a bênção, pai? A Bíblia diz, irmão, isso está em Gênesis 25 e versículo 28, que por causa de Esaú ser caçador, Isaac amava mais a Esaú. Porém a mãe, a esposa, amava mais a Jacó. E o que nós vemos aqui? Uma casa dividida. Diga comigo: casa dividida. E Jesus diz que casa dividida não é bom. Jesus diz que a casa dividida, ela não subsiste. Ruirá, vai cair tudo. Sabe por quê? Sabe qual era o pecado que tinha dentro da casa de Isaac? Um pecado chamado pecado da preferência. Diga comigo: pecado da preferência. Pecado da preferência é quando os pais se dedicam mais a um e jogam o outro para o canto. Esaú ganhava cafuné do pai. O pai olhava para ele e dizia assim, Isaac olhava para Esaú e dizia assim: ei, meu filho, você me dá alegria. É o filho que o papai sempre sonhou. Você é o filho que o papai ama. Você é o camarada que vai fazer com que a nossa gente, as nossas tradições, a nossa cultura, o nosso povo será reconhecido em você. Mas a Bíblia diz, irmão, isso não sou eu que estou falando. Eu sou um pastor que eu gosto de orar para pregar. Eu descobri isso na oração. Como eles moravam numa casa dividida, a mãe se dedicava a um, o pai se dedicava a outro. Era um modelo de família que você não tem noção. Era um modelo lindo. Qualquer pastor gostaria de pastorear uma família dessa, não é não, pastor? Nada. Pastor Juarez gostaria de pastorear, né, pastor? Família dessa, dividida. A mãe dizia: ama Jacó, Jacó é meu filhinho. O pai dizia: Jacó é um vagabundo, rapaz, eu gosto de Esaú. Você procura Esaú, ele está no campo. Você procura Jacó, ele está deitado na cama dele, com as pernas para cima, tentando ver se vem vento. Era uma casa dividida, irmão. 2 meninos que nasceram no ventre, nasceram com pais que pecavam com o pecado da preferência. E o Espírito de Deus me mandou aqui esta noite para te entregar algo da parte de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Não deixe o pecado da preferência cair na tua casa. O que está lá dentro, o que saiu do seu ventre, minha irmã, é abençoado por Deus. Satanás não pode ter o prazer de dividir a tua casa. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, cuida da minha casa e da minha família. Eu imagino, a Bíblia chega a dizer, uma psicologia cristã, diz que Jacó cresceu com a mente conturbada, porque ele via o pai fazendo carinho, conversando mais com Esaú, enquanto a partir da mãe conversava mais com Jacó. Mas ele queria o carinho do pai. E você sabe que quem tem o pecado da preferência não elogia. Eu imagino como Isaac dizia: pois é, meu filho, você dá graça ao pai, agora teu irmão Jacó, aquela coisa, não chega a lugar nenhum. Eu imagino o caráter de Jacó. Ele era um menino que só ficava dentro de casa. Imagina ele. Existem 7 distintas interpretações do nome de Jacó. Começa pelo hebraico, termina no aramaico e vai para o fenício. São 3 distintas línguas que trazem a interpretação do nome de Jacó. Dentre as 7, irmãos, eu gostei de uma, por causa daquele episódio que ele está combatendo com o anjo. Um dos nomes de Jacó também significa aquele que agarra. Diga comigo: aquele que agarra. Jacó ia crescendo dentro de uma casa
Cristo, sentindo elogios para ele. A mãe elogiava, mas ele disse: não basta, eu quero elogio do meu pai. O pai era meio distante dele. A Bíblia diz, irmão, que como Esaú nasceu primeiro, a bênção da primogenitura tinha que estar sobre Esaú. Porém, a Bíblia vai dar pelo menos 4 distintos títulos para Esaú. No Antigo Testamento aparecem 2. A Bíblia chama ele de negligente. Depois a Bíblia chama ele de covarde. E no livro de Hebreus a Bíblia vai chamar ele de impuro e maculoso. Sabe o que é isso? Ao ler isso eu fui perguntar para Deus por quê? Se ele era um homem que dava muito prazer para Isaac. Depois eu fui descobrir. Dentro da Bíblia eu fui descobrir por que é que a própria Bíblia se posiciona contra Esaú. Se o Jacó é o que ficava com o braço cruzado. Mas por que é que a Bíblia está contra Esaú? Por que é que a Bíblia está destacando textos e dizendo que ele é negligente, que ele é covarde, que ele é impuro, que ele é cheio de mácula? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um dia ele foi caçar. E ele indo caçar não conseguiu pegar a caça. Ao voltar para casa ele estava tão exausto, mas tão exausto, e com tanta fome que ele estava vendo um passarinho passar pela cabeça dele. Quem aqui já ficou com muita fome ao ponto de querer comer qualquer coisa? Quem já ficou? Eu fui pior de rua, eu sei o que é passar fome. Esaú estava com tanta fome, que quando ele chegou no barraco, na tenda de Jacó, ele viu Jacó fazendo um cozido. Era um cabrito, pedaços de cabrito na água com lentilha. A Bíblia diz que ele chegou para Jacó e disse: ô meu irmão, estou com tanta fome, não tem como você dar um pouquinho dessa comida aí? Jacó disse: eu preciso levar as ovelhas de pai para a banda de Siquém, e são muitas horas de andada, não tem como eu repartir com você. Se eu repartir com você eu vou ficar sem. Ele disse: mas rapaz, eu estou com fome demais. Ele disse assim: o problema é seu, procure a mãe, vai fazer alguma coisa. Ele disse: rapaz, eu dou qualquer coisa para matar minha fome. Jacó, que não era besta, disse assim: você dá mesmo, é? Dou qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte: você me dá a bênção da primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. A Bíblia diz, irmão, que ele olhou para Jacó e disse assim: então tá bom, te dou. E Jacó disse: não é assim que funciona, vamos fazer um juramento perante o Senhor. E Esaú fez o juramento, dando a bênção dele em prol de um prato de comida. Você está entendendo por que Deus chamou ele de negligente, de descompromissado, displicente, impuro? Sabe por quê? Porque é a pessoa que desce baixo, que tem coragem de negociar qualquer coisa por que quer no momento. Deus está mandando dizer para você esta noite que o teu adversário mudou a estratégia, e nesse século 21 ele está chamando você para uma negociata. Ei, eu sei que Deus te fez promessa, não é verdade? Deus me fez muita promessa. Vamos fazer um negócio? Você vai me perturbar demais, então vamos fazer um negócio? Eu te dou um prato de lentilha e você passa para cá a tua bênção. E infelizmente muitos crentes já fizeram negócio com o diabo. Mas Deus está dizendo para você que esta noite ainda dá tempo de correr atrás. Não seja como Esaú, não corre atrás depois que perca. Tem muita gente como Esaú, só dá valor depois que perde. Tem muita gente que nem Esaú, ele não valorizou o casamento, só dá valor no casamento depois que perde. Não valorizou a família, só valoriza depois que perde. Não valorizou o emprego, só valoriza depois que perde. Não valorizou a saúde, só valoriza depois que perde. Deus está mandando te dizer aqui esta noite: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Volte atrás e não faça negócio com o diabo, porque a bênção de Deus na tua vida é maior. Levante a mão para o céu e glorifica Jesus aqui esta noite. Ah, se comandará, tarabagai. Quem que não lembra, irmão? Quem não lembra? O pastor citou o nome dele aqui, Elvis Presley. Quem não lembra? Olha o negócio que o diabo fez com ele. Eu te dou fama, rapaz. Olha
eu te dou fama e você vai ser na cabeceira da frente. É? Como assim? Você vai ser o pai do rock. Tirou de dentro da igreja. Para quem não sabe, Elvis Presley era batizado nas águas, conhecedor da palavra. No mínimo Deus usou alguém para falar com ele que o diabo não derruba qualquer um. O diabo não derruba Zé Mané. O diabo derruba quem tem chamada de Deus. Mas Deus está falando para você, o diabo está querendo fazer negócio com você. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilha. Aleluia. Mas o senhor está falando, eu não estou entendendo. Sabe o que é prato de lentilha? Para Esaú era prato de lentilha mesmo. Mas para muitos crentes, esse prato de lentilha é a troca daquilo que Deus te prometeu. Você vem para a igreja todo dia e você pensa, ninguém me vê. Antes de Deus te ver, o diabo também te vê todo dia, entrando e saindo daqui. E quando Deus usa um vaso, quando Deus usa um pastor, quando Deus usa um missionário, qualquer um, para falar com você, Ele vai fazer de tudo para negociar esta promessa, para que você não persista até o fim. Só aqueles que aprendem a ouvir a Deus não jogam fora o que Deus tem na vida deles. Eu estou pregando para missionários e missionárias, estou pregando para pregadores e pregadoras, eu estou pregando para músicos que farão a diferença na história, eu estou pregando para pessoas aqui que serão grande empresário, eu estou pregando para pessoas aqui que Deus vai usar você para bancar o evangelho dessa igreja, eu estou pregando para pessoas aqui que Deus está dizendo, a porta já se abriu, meu filho, mas Satanás quer negociar com você, e é necessário você ouvir Deus falar hoje, para não negociar com o diabo, e deixar Deus abençoar a tua vida. Levante essa mão e diga, Senhor, guarda a minha história, Senhor. Você acha, irmão, que o diabo está satisfeito com o que Deus está fazendo na tua vida? Claro que não. O diabo, eu vou dizer para você, tipos de crente que o diabo gosta. O diabo gosta de crente religioso. Diga comigo, crente religioso. O diabo gosta dele. Que o crente religioso, ele vem na igreja para o pastor ver que ele está ali. Já não vai Klebeck mais. Crente que o diabo não gosta é aquele que pisa no degrau da porta da igreja e junto com ele vem toda a desgraça da vida dele. Que ele sabe que é só Jesus que pode pegar a desgraça, a maldição e transformar em bênção. Ele vem de Jesus, hoje eu estou vindo aqui, Jesus, como um pecador, meu irmão, estou vindo aqui hoje, é para voltar com os braços vazios, Jesus, das maldições, e voltar para a minha casa com as mãos cheias de bênção, Senhor. O diabo não gosta desse tipo de gente. Que é o crente que vem cheio de cinza e volta cheio de graça. Aonde ele pisa, Deus usa a boca dele no terminal, no banheiro, no pó de gasolina, no volante do carro. Deus usa ele. Agora o religioso não. O religioso diz, vamos ver quando eu vou poder falar de Jesus desse cara. Religioso não. Me perdoa a expressão, mas a verdade, o religioso é uma desgraça. O religioso olha para você e fica dando nota para você. Religioso olha para mim e diz, sabe, o irmão pregou até, meu irmão, não gostei da hermenêutica do pregador. A exegese dele estava muito fraca. Sabe, ele poderia ter dado uma interpretação mais contemporânea. Ei, olha o cristão quando pisa aquele de Senhor, eu vim aqui hoje, porque eu preciso do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salmo 51, versículo 7. Um coração contrito e espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Eu estou pregando para 3 grupos aqui esta noite. O primeiro grupo que eu estou pregando é o grupo dos carentes de Deus. Os carentes de Deus estão dizendo, Deus, a tua palavra me basta, Senhor. Quantos vieram para ouvir Deus falar? Quantos vieram? Quantos vieram para ouvir Deus falar? Joga essa mão para o céu, segura ela no céu e diga, eu vim aqui para ouvir o Senhor falar. Os carentes de Deus respondem como responde Pedro: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus não quer saber, irmão, qual é a marca, qual é a fábrica do meu carro. Deus não quer saber
Mas ele estava se lixando com aquela bênção. Ele dizia: eu sou forte. Ele dizia: eu sou caçador, eu nunca vou passar fome. E a bênção da primogenitura, Esaú, que bênção de primogenitura? Eu quero um pouco saber disso aí. Sou um camarada forte. A Bíblia diz que ele casou com 2 mulheres. Primeiro ele casou com a prima dele, chamada Malaate. Depois ele casou com uma outra mulher. E diz a Bíblia que o pai dele não queria o casamento porque era ordem de Deus para o povo hebreu. Vocês não devem tomar mulheres para ser esposa, mulheres que não sejam, que não tenham aliança com Abraão. A Bíblia diz que ele vai em casa, mas o pai amava ele. Esaú nunca valorizou o pai dele. Esaú nunca olhou para o pai dele como um sacerdote de Deus. Em contrapartida, Jacó não fazia nada, mas Jacó honrava o pai e a mãe. Escuta o que eu vou dizer aqui esta noite. Alguns perguntaram assim para mim um tempo atrás: pastor Gilson, mas você acha que Deus usa a ferramenta do diabo para abençoar alguém? Eu falei: não, de maneira alguma. Deus não trabalha com nada do diabo. Deus não tem aliança com Satanás. E por que é que Deus permitiu na vida de Jacó, irmão, sabendo que ele enganou o pai? E sabe por quê? Porque a bênção de Deus não pode pousar na mão de pessoas negligentes. O modelo não foi o que Deus queria, mas Deus transferiu a bênção de Esaú para Jacó. Escuta o que eu vou dizer aqui esta noite. Alguém me disse assim: pastor Gilson, eu estou com medo. Me disseram aí que em 2015 o Brasil vai entrar em crise. Eu disse: de que reino você faz parte? Ele disse: eu faço parte do céu. Eu disse: pois é, irmão, camarada que tem medo de passar crise porque não está muito bem com Deus. O reino de onde eu faço parte nunca falta porta aberta. O meu Deus domina os céus e a terra, e não há quem possa contradizer a palavra dele. Se ele disse que as portas vão se abrir na sua vida, quem garante as portas abertas é ele na sua vida. Mas existe uma coisa, irmão. Deus está procurando pessoas na terra. Preste atenção, você que não gosta, você que quando chega na hora da oferta, você entorta o nariz dizendo: essa hora eu não gosto. Deus está procurando na terra pessoas que tenham a coragem de abençoar a obra de Deus com as primícias. Aleluia! Levante a mão se você abençoa a obra de Deus. Escuta o que eu vou dizer. Preste atenção. Eu não estou falando. Sabe por quê, irmão? Eu descobri, eu estava fazendo um seminário ali em São Paulo. E o pastor William, que estava sendo o ministrante daquela manhã, ele disse uma coisa que eu falei assim: meu Deus, fenomenal, tremendo. Ele disse: irmãos, quem aqui recebe mais que um salário mínimo? E um monte de gente levantou a mão. E aí ele disse: aqui, quem ganha aqui R$1.000 por mês? Outros levantaram a mão. Ele disse: quando você dizima na igreja, você está levando para a tua casa, quem dizima de R$1.000, R$100, está levando para casa R$900. Só que o que está segurando a bênção lá na tua casa é o que ficou lá no templo, lá na igreja, na mão do sacerdote. Os 900 que voltou para trás, você pode observar que a pessoa não consegue viver com os 900. Mas o que ficou lá na igreja é o que está segurando para os outros, para a bênção de Deus entrar na tua casa. É por isso que o diabo não quer que você entenda o que era abençoar a igreja com as primícias. E tem gente que o pastor precisa gritar, berrar. Quem pode ajudar? Eu fui pregar em igrejas, irmão, e o pastor disse: eu estou precisando de um sofá para a casa do irmão. Já levantou o empresário, eu dou. Eu estou precisando de uma geladeira, o outro levantou, eu dou. Aí o pastor disse: estou precisando de um carro. Levantou o outro lá no fundo e disse: meu Deus, até carro. O pastor me levou para conversar depois. Disse: não, está vendo aquela pessoa que deu, que abençoou a igreja, abençoou aquele irmão que eu pedi oferta na igreja? Eu disse: Deus, pastor. Ele disse: aquele camarada era catador de papel. Eu disse: é, pastor? Ele disse: é. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, seja sincero para mim, eu estou vindo de uma outra denominação,
dízimo é de Deus mesmo? Ele disse: irmão, dízimo não é de Deus, dízimo é da igreja. Aí pastor, ele disse: pastor Gilson, eu passei 40 minutos ensinando esse homem. Eu disse para ele que o segredo do dizimista está na primícia. Esse homem não era catador de papel. 3 anos depois, esse homem estava montando a primeira lojinha dele. Ele começou com venda de pano de prato. Hoje, pastor Gilson, ele tem 7 lojas aqui em São Paulo. É um camarada que tudo que a gente pede ele dá. O carro que ele vai dar, ele tem 7 carros na garagem. O carro que ele vai dar é um carro que ele mais usa lá. Eu disse: pastor, eu disse assim: porque eu ensinei aqui na minha igreja o crente ser abençoador de primícias. Porque chega na hora de abençoar, o crente bota a mão no bolso, irmão, e o pastor precisa chamar 2 diáconos. Mas aí o camarada bota a mão no bolso, não sai a mão. Pastor, eu quero abençoar, mas a mão não sai. O pastor manda 2 diáconos, puxa a mão dele, não sai. Manda mais 2 diáconos, também não sai. Aí o pastor bota a mão na cabeça e diz: sai daí, Satanás. Aí a mão não larga. Que o negócio é espiritual. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você essa noite. Eu vim aqui esta noite como mensageiro, como pacificador. E pacificador só vem trazer mensagem para quem está em guerra. Eu vim aqui esta noite como mensageiro, pacificador de Deus, trazer para você o que Deus mandou pregar. Deus mandou dizer para você que quem abençoa a obra de Deus com primícia nunca terá porta fechada na sua vida. Se você acredita nisso, levante a mão para o céu e glorifique ao Deus que abre porta onde não há porta. Porque a porta que Deus fecha, irmão, querido, aí pode chamar um missionário, pode ir lá em São Paulo, na igreja do Chapéu, aí Chapéu, tá o chapéu aí, não vai abrir porta, irmão. Pode levar lencinho, pode levar edredom, pode levar coberta, não vai dar certo, porque a Bíblia diz que o demônio que amaldiçoa o dizimista é o demônio da avareza. E a Bíblia diz que só o dízimo, só quando a gente abençoa a casa de Deus, para Deus repreender esse demônio. Entenda. Às vezes a gente é muito procurado por pessoas que querem, e é o tema que a gente mais debate. O ano passado eu disse: eu não vou debater mais sobre dízimo. Deus falou para mim assim: não debata mais, não ensine mais. Porque eu aprendi uma coisa com Deus, irmão. Quem tem coragem de ser fiel a Deus nos dízimos, não tem dúvida de dizimar. Agora essas pessoas que querem: pastor, mas é da lei ou é da graça? Pastor, pastor, pois mas era Abraão honrava a Torá. O argumento de alguém só se torna argumento porque ele não consegue ser fiel. E o dízimo é um desafio para mim e para você abençoar a obra de Deus. Eu não conheço um dizimista que passa fome. Eu não conheço um dizimista que Deus deixa ele sozinho na guerra. Eu não conheço. Se você conhece, me fala depois, mas eu não conheço. Olha que eu conheço muita gente, mas eu não conheço um dizimista, um ofertante, que quando ele entra na prova, Deus diz: fica sozinho. Eu conheço pessoas que dizem: Deus usou o ímpio para me abençoar. Sabe por quê? Porque a fidelidade, Deus está chamando você para as primícias esta noite. A síndrome de Esaú tem visitado muitos corações nesses últimos dias. Esaú é o símbolo daqueles que rejeitam o que Deus está dando para ele. E quem não sabe o que é a bênção da primogenitura, está no livro de Gênesis e no livro de Levíticos. Deus disse: reis da terra se prostrarão a ti. Os que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Ninguém te perseguirá. E na cidade que você entrar, serás bendito. Era a bênção da primogenitura. Mas Esaú disse: o quê? Rei me reverenciar? Não quero isso não. O quê? Onde meus pés pisar vai ter bênção? Quero isso não. Eu quero é prova. Jacó só ficava de butuca, ó. Tu não quer não? Fica tranquilo, se você não quer, tem quem quer. Deus está dizendo para você que essa noite se prepara. Aleluia. Se prepara, sabe por quê, irmão? Escuta o que eu vou dizer. Estude mesmo. Se
você puder fazer, estudar, quanto mais línguas. Eu estava fazendo espanhol. Aí o irmão chegou para mim e disse assim: Pastor Gilson, diga, meu filho, por que o senhor está estudando espanhol? Eu estou estudando espanhol porque se eu for pregar lá para fora, não precisa de intérprete, né, irmão? Porque aquilo é só de graça. Você tem que falar aqui, daqui a pouco você tem que parar para o camarada falar. Eu falei: eu já quero falar direto. Ah, pastor, faz isso não. Você não tem a mínima. Você acha que Deus vai te levar lá para a Espanha? Eu disse: se depender de você, não, irmão. Mas depender de Jesus, ele me mata. Aí ele disse assim para mim: eu não faço essas coisas. Eu disse: então tá bom, fique você sofrendo, eu quero a bênção. Se Deus abriu a porta é para mim entrar, eu vou entrar nela, e cara e coragem. Ei, escuta o que eu vou dizer aí, por causa de viagem, não pude terminar o curso. Mas graças a Deus fui pregar no Uruguai, e pregando lá para os lugares, o professor nem falou espanhol, já tinha um punhado de brasileiro lá, que foi Jesus agora. Fui pregar lá em Santa Helena, na Argentina, não precisei usar nem espanhol. O punhado, preguei só igreja brasileira. Mas louvado seja o nome do Senhor. Pelo menos, irmão, quem crê, quem tem fé, paga o preço. Porque quem não crê, não paga o preço, irmão. Ei, eu estou falando aqui para a geração Jacó. A geração Jacó, Deus está de olho em você. Porque tem Esaú abandonando o que Deus tem para ele. Deus está dizendo para você: cadê os Jacós aí na terra? Cadê os Jacós? A bênção de Esaú vai parar na mão de Jacó. Se você acredita, levante a mão e diga: eu creio, meu Deus. Coloque a mão no nome dessa pessoa, coloque a mão no nome dessa pessoa, coloque a mão no nome dessa pessoa, diga assim para ela: Deus quer fazer o impossível na sua vida. Isso, diga: não joga fora. Diga: não joga fora a bênção que Deus tem para você. Diga: não negocia a bênção que Deus tem para você. Diga: a bênção é tua e acabou. A bênção é tua e acabou. Quem acredita que Deus está falando, levante a mão, glorifica o nome de Jesus. A Bíblia diz que eles moravam numa casa dividida, irmão. A Bíblia diz que a mãe de Jacó um dia viu a conversa de Esaú e o pai. Isaac chegou para Esaú e disse assim: meu filho, teu pai está doidinho para saborear uma caça tua. Ele disse: é, pai, vai caçar para o teu pai uma caça. Diz a Bíblia que a mãe de Jacó, a mãe de Esaú, e cutuca lá no cantinho da parede, olha só ouvindo. Era a mãe, hein? E a Bíblia diz que ela ouviu toda a conversa entre Isaac e Esaú. Quando ele foi para o campo buscar a caça, a mãe chamou Jacó e disse: meu filho, vem cá. Você quer a bênção de Deus? Quero, mãe. Você quer mesmo? Quero. Fala o seguinte: você sabe que teu irmão Esaú é peludo, né? Coloca a roupa dele para que o cheiro dele fique no teu corpo. Era a mãe, hein? Era o lar que Jacó e Esaú moravam. Aí a Bíblia diz que ela diz assim: coloque no teu braço coisas que fiquem peludas. E quando você chegar perto do seu pai, você leve. Irmãos, ela pegou uma caça, um cabrito e foi fazer. Era tudo elaborado, irmão. Enquanto Esaú estava buscando a caça, a mãe dele estava projetando com que a bênção de Esaú viesse para Jacó. Era a mãe, hein? Isso era a casa dos crentes. Eita, Jesus, o negócio não era forte. Aí a Bíblia diz, irmão, que Jacó ouviu a conversa da mãe e se vestiu. Imagina o teatro. Diz a Bíblia que Esaú era mais alto. Ele vestiu a roupa de Esaú, chegou próximo do pai e disse: meu pai. Ele disse: diga, meu filho, está aqui tua caça. Ele disse: quem fala comigo? Ele disse: é Esaú. Ele disse: mas eu ouço Jacó. Ele disse: não é Esaú. E chegou próximo, ele disse: pelo cheiro sei que é Esaú. Botou a mão no corpo, começou a palpar e disse assim: é Esaú meu filho? Ele disse: é Esaú teu filho. Mas quem tinha programado tudo isso era a mãe. Quando eu recebi essa revelação, Deus falou comigo. Deus falou assim para mim: filho, há muitas mães fazendo projetos, tentando enganar o marido, e por isso a casa delas está dividida. Quem aqui já ouviu falar da síndrome de Dona Florinda? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Aconteceu aqui mesmo. Síndrome de Dona Florinda, caiu uma mulher aqui no Campo Comprido. A mãe era aquela mãe que todo dia queria ver o caderno da filha, só que a filha pulava
muro da escola todo dia. E um dia a filha sabendo que a mãe ia chegar tarde e ver a caderno da filha, ela tratou logo de se esconder da mãe. Então a professora na escola disse: eu preciso chamar sua mãe. Ela disse: se a senhora chamar minha mãe, eu vou arrumar uma galerinha aqui, nós vamos pegar a senhora. E ela pegou no braço da menina e disse: olha aqui, menina, escuta o que eu vou dizer. Ela falou: não grita comigo, você não é minha mãe. A professora colocou no lugar e fez com que ela se assentasse. Ela chegou em casa, a mãe disse: cadê o caderno? Ela disse: mãe, diga minha filha, aquele teatro que é só o sangue do cordeiro. A professora brigou comigo, me balançou para lá, balançou para cá, me jogou no chão, pisou no meu pescoço. Ela disse: cadê as marcas? É que eu passei mal que já fui embora. A mãe disse: ah, ela fez isso? Fez. Pegou um pedaço de pau, no outro dia bem cedo, foi lá na escola. Quando chegou lá na escola com aquele pedaço de pau, desceu do carro, deu 3 pauladas na cara da professora, derrubou ela no chão, quebrou o dente, a maxilar da professora. A mãe foi parar na delegacia e a sargenta da polícia militar perguntou: o que aconteceu? A menina chorando, ela disse: sabe o que é? É que eu menti para que a minha mãe não me batesse. Porque a minha mãe tem esse temperamento, ela não quer saber de ninguém, não quer saber da justificação de ninguém, então ela já parte para cima para bater. É a síndrome de Dona Florinda. Aquelas mães que não querem saber o que o doutor Madruga quer se justificar e já desce a pancada na cara. A mãe foi parar na delegacia, a menina precisou parar na mão da família para cuidar da família. A família disse: tira essa praga dentro da minha casa, que eu não suporto ela. E Deus falou comigo: filho, muitas famílias estão errando na sua forma de agir. Como é que você dirige a tua casa, irmãos? Como é que você está preparando os teus filhos? Eu fui um menino que eu fui criado desde os 5 anos de idade sem mãe. Meu pai é um desviado da igreja, era um desviado da igreja, um bembum, cachaceiro. Ele matou minha mãe de tanto beber. Com 5 anos de idade, eu não tinha onde parar, parava na mão de um, na mão de outro, na mão de um, na mão de outro. Fui morando na rua, 3 anos morando na rua. Eu precisava muitas vezes catar na lata de lixo. E quantas das vezes eu pegava aqueles pedaços de frango que as pessoas já tinham comido, lavava, tirava as formigas e comia o restante. Eu sei o que é viver sem mãe. Mas o que eu quero dizer para você que essa noite, você que é mãe, você que é pai, os filhos são heranças do Senhor. Cuide da sua casa, porque um dia Deus vai te chamar conta. Deus está dizendo para você essa noite: seja justo, não seja injusto não. Essa mãe teve que parar na delegacia por causa da mentira da filha. E quando ela saiu da cadeia, ela disse: por que você falou para mim? Ela disse: porque eu sabia que a senhora ia lá no outro dia fazer briga. Isso ia dar um tempo até que eu conseguisse fazer os deveres de casa. Deus só quer o melhor para nós. Mas por causa das nossas formas de agir, nós aqui pegamos o que é errado. A Bíblia diz que a mãe de Isaac foi quem projetou isso. A mãe de Jacó. Jacó chegou lá e enganou o pai. A Bíblia diz que Isaac já estava avançado de dias, estava cego. E a Bíblia diz que ele abençoou Jacó. E com a bênção de Jacó ele disse: rei, se prostraram a ti. E onde tu pisares, a bênção de Deus será com você. Aleluia. Você será senhor até na casa de tua mãe. Os teus chegarão para ti e dirão: és Senhor. Está na Bíblia. Mas a Bíblia diz que quando Jacó recebeu a bênção de Esaú, da mão de Isaac, sabendo que o mal poderia vir atrás dele, ele fugiu. Chegou para a mãe dele e disse: agora, mãe. Quando Esaú chegou do campo, ele disse: pai, está aqui, pai, a tua caça e o teu guisado. Ele disse: quem fala comigo? Ele disse: Esaú. Ele disse: não é Esaú? Esaú já esteve aqui comigo, eu já comi, meu filho. Ele disse: não, eu estava caçando. Ele disse: não, eu já abençoei Esaú. Ele disse: não, pai, o senhor abençoou foi Jacó. E a Bíblia diz que por causa daquilo que a mãe dele projetou dentro de casa, ele disse: eu vou matar a Jacó. A Bíblia diz que Esaú só correu atrás depois que perdeu. Ele nem contou para o pai dele o
trato que ele fez com Jacó: dá-me o prato de guisado e eu te dou a bênção da primogenitura. Ei, foi por isso que Deus mandou vir aqui esta noite pregar isso aqui para você. Não valorize depois que você pega. Sabe, tem pai que não leva os filhos no parque. Depois de alguma coisa no casamento, ele diz: eu precisava levar meus filhos no parque. Tem marido que não leva a esposa para comer uma coxinha. Depois que perde o casamento, diz: puxa, irmão, a gente pode fazer os outros serem felizes com coisas simples. Quantas vezes itinerante, você não tem noção como que itinerante, tem vezes que itinerante não, olha, irmão, é só prova. E quantas vezes eu pego minha esposa e nós saímos nós dois para repartir o mesmo x-salada. E só o fato de ver ela rindo, o que me faz feliz, porque eu tenho uma esposa que me abençoa, que coopera no meu ministério. E Deus mandou dizer a coisa. Pastora Dilson não poderia me chamar aqui se Deus não tivesse dado essa condição para eu estar aqui esta noite. Mas a preocupação do vosso pastor em querer vos abençoar para que a vida de vocês vá melhor, ele entendeu que hoje Deus tinha algo melhor para vocês. E Deus tem algo para você que essa noite Deus está dizendo para você: não dê valor depois que você peca. Esaú começou a ver o valor depois que perdeu. Alabachura Managai. Não adianta ficar mais crente, irmão, depois que faz alguma coisa errada. Deus está dizendo para você: é hoje que eu quero te ouvir. Deus está dizendo para você: é hoje. É melhor chorar aqui na presença de Deus, irmão, do que chorar de remorso, do que ter perdido. Deus só está falando assim porque te ama. Deus quer você mais na oração. Deus quer você mais comendo a palavra. Deus quer você mais ouvindo o conselho do seu pastor. Deus quer você mais fazendo a obra, jovem. Deus está chamando você. Se Deus preparou essa juventude da igreja para você estar mais próximo, não queira crescer da igreja com marca no teu corpo. Deus te chamou para você se dedicar a Ele. Deus está dizendo: eu só quero a sua dedicação para mim. Aleluia. Deus Jesus. Levante a mão para o céu aqui essa noite. Feche os seus olhos, coloque uma mão no teu coração. Diga: Senhor, me ensine a usar a minha juventude na tua presença. Fala com Deus aí no seu banco, fala. Aleluia, glória a Deus, meu Deus do céu. A presença de Deus está aqui. Eu sinto Deus andando no nosso meio aqui esta noite. Deus vai ter para você: eu te trouxe aqui tem pessoas esta noite, o Senhor está me dizendo que Deus fechou sepultura na sua vida. O diabo queria fazer outro projeto para você não vir aqui esta noite, mas Deus colocou algo no teu caminho e fez você vir aqui esta noite, porque Jesus te ama. Satanás não quer que você tenha participação nas bênçãos de Deus, mas Deus está dizendo para você: eu estou falando com você porque te amo, eu estou livrando você porque te amo. Tem um projeto na sua vida. Meu Jesus. Mãe, você que está aqui, mãe, vigie tua casa, cuide dos seus. Não queira chorar no caixão do teu filho. Semana retrasada eu estava pregando aqui no Barigui. O Espírito de Deus mandou chegar ao presbítero da igreja e disse assim: o Senhor manda dizer para você, irmão, que o Espírito da morte está rondando tua casa e quer tomar sangue. Isso foi na quinta-feira de madrugada, da quinta para sexta, da quinta para sexta de manhã cedo. Chegou 3 rapazes. Qualquer um quiser saber, o presbítero Gilson está dentro do Barigui. Foram para buscar um que era viciado, estava dentro de casa, um que era crente, dormindo, e por causa do barulho do tiro ele saiu para fora. Quando saiu para fora, alvejaram ele, mataram o inocente. Ele me ligou e disse: pastor Gilson, o que o senhor me entregou na quinta-feira se cumpriu de ontem para hoje. Eu disse: Deus te disse, irmão, que o diabo queria beber sangue, e quem estava brincando com Deus, Deus não ia permitir. Irmão, nós não estamos brincando aqui de ser crente. Deus te trouxe aqui esta noite para falar com você, mãe. Deus te trouxe aqui esta noite
Porque eu estou enjoado, irmão, de culto fúnebre. Eu estou enjoado de culto fúnebre e ver a mãe chorar no corpo do filho dentro do caixão. Tudo porque não ouviu Deus falar. E Deus está falando com você aqui essa noite. O Espírito do Senhor está falando ao meu coração aqui essa noite. Que o diabo estava querendo armar um culto fúnebre lá na tua casa. Mas Deus está dando livramento aqui esta noite. Levante a sua mão para o céu assim. Diga comigo: na minha casa não vai ter culto fúnebre. Diga: porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, adora a Deus, adora. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Isso. Adora a Deus. É melhor você levantar a mão aqui e adorar a Deus, irmão. Isso, porque enquanto você está aqui adorando a Deus, dedicando a Deus, Deus está cuidando dos teus lá fora. Isso, levanta a mão, adora a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, não pega seu tempo não. Enquanto você está aqui dentro esta noite dizendo glória, louvando a Deus, Deus está cuidando dos teus. E não se preocupe, aquele que saiu do teu ventre, não saiu para ir para uma caixa de madeira. Deus vai fechar a sepultura e vai trazer ele para louvar a Deus aqui. Meu Deus. O Espírito de Deus está me mostrando duas alianças e uma espada aqui, pastor Atilson, no meio da igreja. Remado que a seta na vácia. Eu estou vendo aqui, irmão, duas alianças e uma espada. O Senhor está me mandando dizer aqui esta noite. O Senhor está marcando os dias de uma pessoa que se desviou e ela estava na igreja, e Deus está dizendo assim: olha, Deus está indo lá, está usando até o ímpio para ir até esta pessoa, para que ela volte para Jesus. Mas se ela não quiser voltar, Deus está dizendo que os dias dela estão curtos na terra, mas Deus vai usar a oração desta igreja aqui para trazer essa pessoa. Pode marcar este dia. Esaú disse: agora eu quero matar meu irmão. Por que, Esaú? Porque ele roubou o que era meu. Diga comigo: ele roubou o que era meu. Roubou o que, irmão? Pois ele tinha dado para o irmão. Como é que alguém pode roubar aquilo que é dele? Existem pessoas que não aceitam perder, por mais que eles fizeram um negócio que Deus não queria. Eu fui atender uma família que foi embora de Curitiba para as praias do Paraná. E chegaram lá, passaram fome. O irmão voltou de lá para cá dizendo: eu não errei, eu não errei. A irmã disse: pastor Júlio, esse homem não se dobra. Eu disse: deixa ele. Quando ele chegou aqui em Curitiba, ele foi numa igreja aqui que entrega a revelação, e Deus usou o vaso e disse: você desceu para aquele lugar fora da minha presença. E você diz: eu não errei, porém eu te digo, você errou. Só que o vaso não conhecia o outro vaso. Ele disse: eu te digo, te humilha, porque tudo que você perdeu voltará às tuas mãos. O irmão voltou a reconstruir o altar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, irmão, que Esaú começou a perseguir Jacó de morte, até chegarmos no capítulo 35. Quando chega no capítulo 35, olha o que Deus diz para Jacó. A Bíblia diz que ele passa em Betel, no vale de Jabó, que ele luta com o anjo. E quando ele chega aqui no capítulo 35, Deus diz assim para ele: ele já está abatido, e ele diz: ao Deus que me respondeu na minha angústia. Olha o que Deus diz para ele: levanta-te. Diga comigo: levanta-te. Sobe a Betel. Habita ali. Faz ali um altar. 4 recomendações. Primeira recomendação: Jacó, diga, Senhor, levanta.